Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema autoridade espiritual. Aula número 19. O caráter da autoridade delegada, benevolência. O assunto de hoje fala sobre a benevolência que deve ter aquele que é um verdadeiro líder, aquele que detém autoridade delegada por Deus. Nós vamos tomar como exemplo o caso de Moisés. Aliás, em aulas anteriores já temos tomado o exemplo de Moisés como ilustração. Isso porque Moisés foi o homem que mais baixo desceu no Antigo Testamento, porque ele estava na corte de Faraó e desceu ao deserto, ao nada, para ser o que para os egípcios era abominação, pastor de ovelhas. Mas ele foi o homem que chegou mais perto de Deus. O homem que chegou mais perto de Deus, que teve a maior parcela de autoridade delegada. A maior parcela de autoridade de Deus foi Moisés que teve. Bem, o exemplo de Moisés, então, para nós é muito significativo. E vamos focalizar Moisés em Números no capítulo 16, quando ele se deparou com aquela grande rebelião. E eu chamo esta rebelião de rebelião democrática, porque foi a própria essência de uma revolta democrática. Coré reuniu outros líderes da congregação, Datã e Abirão, líderes sacerdotes, levitas e líderes civis, príncipes da congregação. 250 líderes escolhidos, os cabeças do povo, todos eles praticamente se uniram naquela revolta contra Moisés. E a coisa era tão organizada que os 3 líderes falavam em nome dos demais 250, e dos 3, Coré era o principal, foi o que confrontou Moisés. Então a coisa estava bem organizada, parece que havia sido bem planejada aquela revolta. No entanto, Deus deixou que acontecesse. Deus já sabia de antemão que haveria aquela revolta. Porém, ele deixou que a revolta acontecesse para que nós tivéssemos um exemplo em nossos dias. Sim, Deus permitiu que aquilo acontecesse como exemplo para nós. E o que aconteceu? Este texto já é conhecido de muitos, senão de quase todos. Eles disseram para Moisés e Arão: basta, toda a congregação é santa, e por que vocês querem se sobrepujar àqueles outros líderes? Por que vocês querem se exaltar sobre os demais, se todos são iguais? Vamos estabelecer a partilha de autoridade aqui. Você já não vai ser mais o líder isolado, absoluto, como você tem sido. Foi a situação mais séria que Moisés já encontrou na sua vida, eu não tenho dúvida. A situação mais séria, uma revolta de praticamente todo o povo, representado pelos seus líderes. Uma situação seríssima, não havia retorno. Havia de ser feito alguma coisa. Ou Moisés se demitia daquela posição e ia embora e entregava a direção do povo, a direção e a autoridade do povo nas mãos daqueles homens, ou então Moisés tomava uma providência, ou Deus tomava uma providência. 2 cabeças não podem conviver no mesmo corpo. Havia necessidade de ser feito alguma coisa. A situação de paradoxo se confirmou. Era impossível aquela situação ser bypassada, ser tolerada. Havia um confronto, e naquele confronto estava caracterizada a impossibilidade das coisas irem à frente daquela maneira. Não havia possibilidade agora da mansidão de Moisés contornar o problema. A coisa estava séria. Agora a situação era difícil. Qual a posição pessoal de Moisés? Números 16, versículo 4, diz que Moisés simplesmente caiu sobre o seu rosto. E eu pergunto, Moisés poderia fazer mais o quê?
O que ele iria fazer? Argumentar o quê? Quando alguém não quer ouvir, não adianta argumentar. É por isso que eu entendo que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja enlameada. Não. Se a pessoa não quer ouvir, está com os ânimos exaltados, o que vamos nós fazer numa situação desse tipo? Nada nós podemos fazer, porque a situação está confusa, as pessoas estão com sangue quente, com os ânimos exaltados, não adianta argumentar. O que podemos fazer é ir aos pés do Senhor em oração. Moisés caiu sobre o seu rosto. Naquela situação, muitos falavam, entretanto, um só veio à presença de Deus. Veja que coisa séria. Quando há um problema sério na igreja, uma situação difícil, todos querem falar, todos querem opinar. Quantos são aqueles que vão aos pés do Senhor com sinceridade, com reverência? Naquela situação, apenas Moisés foi aos pés do Senhor, se prostrou. Que mais poderia ele fazer? Se alguém deveria dizer alguma coisa, era Moisés, mas o que deveria dizer, aquele único que poderia ter autoridade para confrontar os revoltosos, naquela hora se acovardou. Será que se acovardou? Não. Se acovardou é um termo humano. Ele foi aos pés do Senhor, já que ele reconhecia que não tinha em si autoridade nenhuma. A autoridade que ele tinha era a autoridade delegada por Deus, a autoridade de Deus, não era sua própria autoridade. E, portanto, ele não podia, por si só, tomar qualquer providência. Esta é a vida, o exemplo daquele homem que já foi trabalhado por Deus, cujo eu já morreu. Moisés não tinha mais um eu ativo. Moisés já havia morrido para a carne. Moisés era espiritual. A sua carne já não pesava mais nada. A sua reputação já não tinha mais significado algum. Ele caiu sobre o seu rosto na presença de Deus. Este é o exemplo que devemos tomar. Bem, e ele disse então alguma coisa depois daquilo. O Senhor fará saber quem é aquele que ele fará chegar a si. Ele disse, amanhã, deu um prazo para reflexão, um prazo para meditação, para que os revoltosos se arrependessem. Ali, não somente eles estavam manifestamente desobedientes, como eles estavam insubmissos, não queriam mais a autoridade de Moisés. Eles disseram um basta para a autoridade de Moisés. Moisés, que naquilo via, em todo aquele problema, via uma questão pessoal, não era questão de doutrinas. As doutrinas eram pretexto, e são também pretexto em nossos dias para dividir as igrejas, para dividir o povo de Deus. O povo de Deus é um só. As verdadeiras razões, os verdadeiros motivos são problemas pessoais, não são doutrinas, não são problemas objetivos, são problemas subjetivos. E aquela era uma questão tipicamente pessoal. Aquele grupo, Coré, Datã e Abirã, não queriam se submeter à autoridade de Moisés. Esse era o cerne da questão. Moisés discerniu claramente e simplesmente disse para eles, vamos dar um prazo, amanhã o Senhor fará saber quem é aquele que ele escolheu. Pronto, foi a ferida da questão, a ferida do problema. Deu um prazo e no dia seguinte a questão seria resolvida pelo Senhor. Moisés ainda foi mais além. Moisés, nessa situação toda, manifestou o seu amor para com filhos. Moisés considerava aqueles homens como seus filhos. Moisés tinha um grande amor para com aquelas vidas. E isto nós vemos bem caracterizado lá. Moisés exortou com amor. Ele tinha um verdadeiro amor. Naquela situação difícil, a sua autoridade foi solapada, foi enlameada. Naquela situação toda, ele ainda teve palavras de alento, de exortação, palavras chamando ao arrependimento aqueles que haviam se revoltado, se tornado insubmissos.
E ele disse: ouvi, filhos de Levi, por acaso é coisa de somenos importância o vosso ministério? Deus vos chamou para exercer o ministério, o diaconato. Deus vos chamou, levitas, para servir na congregação. Isso é coisa de pequena importância, e vocês também querem ultrapassar o limite que Deus colocou sobre vocês e ir além e exercer também um sacerdócio? Que coisa séria. Mas aquela expressão não adiantou nada. E eu tenho aprendido que quando a pessoa está insubmissa, disposta a se rebelar, não adianta exortação, não adianta palavra de carinho, de amor, não adianta nada. A pessoa está com sangue quente, um ânimo exaltado, a carne se manifesta claramente. A pessoa não dá lugar ao Espírito de Deus. Deus pode falar muito, mas a pessoa não ouvirá nada. Meu irmão, se você está exaltado assim, faça como Moisés. Acalme-se, coloque-se diante de Deus com calma, com serenidade e deixe que Deus faça as coisas como Ele deve fazer. Exortação expressa amor. Exortação não é ódio. Hoje em dia nós vemos não exortação, nós vemos repreensões azedas, repreensões de quem não tem nenhum amor, repreensões de quem quer dividir a igreja do Senhor, palavras duras. Não era este o caso de Moisés. Ele teve uma palavra de amor, de exortação verdadeira, de admoestação. Moisés, enfim, mandou chamar no dia aprazado a Datã e Abirão, mas eles se recusaram, mostrando que a rebeldia estava consumada. Não obedeceriam mais a Moisés. Moisés já não era o líder deles. Podia chamar à vontade. Moisés os chamou, eles não foram. E eles disseram: não vamos, nós já não obedecemos mais a você. Bom, a situação está bem caracterizada. No versículo 22, mostra que Deus veio para julgar. Deus veio ardendo em ira contra o pecado, contra a rebeldia daquele povo. Não somente o pecado, mas principalmente a questão da insubmissão. A rebeldia precisava ser punida e Deus se propôs a punir. Deus fez uma coisa tremenda, terrível. Moisés simplesmente fez o que não era de se esperar de homem algum. Ainda intercedeu por eles, mas Deus aceitou a intercessão em parte pela congregação, porque Deus queria destruir a congregação inteira. Moisés intercedeu e Deus livrou a congregação de ser destruída, mas os líderes foram queimados vivos. Os líderes caíram, a terra abriu a sua boca, os líderes caíram no ventre da terra. A terra tragou aqueles homens e os 250 revoltosos, junto com Coré, Datã e Abirã e sua família, pereceram. A mão de Deus pesou tremendamente sobre os líderes. Por que Deus não puniu toda a congregação? Por misericórdia, porque a congregação estava dando respaldo àqueles líderes para agirem daquela maneira. O poder no qual eles estavam fiados era o poder do povo e não o poder de Deus. Este é o receio que eu tenho de muitos dos nossos líderes irmãos, que têm como base da sua autoridade o apoio que o povo lhe dá e não a autoridade que vem de Deus. Isso está completamente errado. Nós temos que nos fiar na autoridade que vem de Deus, do alto, e não na autoridade que vem da terra, de baixo, do povo. Nós temos que nos fiar na autoridade de Deus. E Moisés confiou somente na autoridade de Deus. Mas, como misericórdia, aquele povo que havia dado respaldo àquela rebeldia seria também punido por Deus, mas pela misericórdia não foi. Pela misericórdia eles não foram punidos, e pela intercessão de Moisés, que os amou. Moisés lembrou ao povo, vejam que coisa interessante, com toda a simplicidade infantil, Moisés lembrou ao povo que aquelas obras que ele realizara não foram obras que procediam dele, no versículo 28 de Números 16, mas eram obras que Deus mandou que ele realizasse dentre o povo. Ele queria convencer o povo. Que coisa maravilhosa, que falta de ódio, de ira, nada disso havia em Moisés, somente amor, consideração, tolerância.
Ele via que o povo estava enganado pelo mal. Ele queria convencer o povo a voltar para o caminho de Deus. E este é o verdadeiro caráter, a benevolência, o verdadeiro caráter de um pai, de um líder, de quem tem autoridade delegada por Deus.